Olá, estamos aqui mais uma vez, Pastor Richard Scharello, Dr. Richard Scharello, com a avaliação NBI Internacional de Mapeamento de Perfil Cerebral. Estamos num bate-papo muito bacana na segunda parte da entrevista com o empresário, pai de família, servo de Deus, nosso amigo e irmão Valmir. Nós apresentamos ele na outra, mas quero deixar ele se apresentar mais um pouquinho, só para você ter um spoiler de quão rico vai ser esse nosso encontro, quão rico vai ser essa nossa entrevista, que nós vamos falar não só da ferramenta NBI de psicologia, mas vamos falar de família, que é algo muito importante, vai ser algo muito importante e relevante para você, que precisa de um aprendizado, principalmente no que tange a psicologia e a espiritualidade e empreendedorismo. Temos aqui um bom exemplo. Gostaria que o Valmir se apresentasse para a gente mais uma vez. Mais uma vez agradeço a oportunidade. São tópicos importantíssimos que a gente leva para várias pessoas. Mas é diferente quando você está levando para algum número pequeno, porque a gente não é que nós queremos nos vangloriar, e sim usar o que Deus nos ensinou para as pessoas, né? Ajudar as Compartilhar. pessoas a entender o que é o nosso propósito. Meu nome é Valmir Lorenzini Macedo, tenho 62 anos, sou empresário e já trabalho com gestão de pessoas desde os 17, como líder. Aham. Deus me presenteou, mesmo aprendendo no início, aprendendo até hoje, mas no início foi difícil. Mas o âmbito familiar é bem interessante que Deus me ensinou. Eu venho de uma família cristã, embora meu pai trabalhava muito, minha mãe era do lar, e minha mãe veio a adoecer muito cedo. Eu, quando tinha 8 anos, ela se agravou mais a doença. E como filho único, meu pai trabalhava muito, eu tinha que ir fora da escola e ficar cuidando. Eu não digo porque criança de 8 anos não cuida, né? Sim. A criança só dá remédio, vê como é que tá. E isso me ajudou a entender o que é uma família. Com dos 8 anos, mais ou menos, 9, eu tinha essa obrigação de estar com a minha mãe. Mas uma obrigação gostosa. Aham. Ruim por ela estar doente, mas gostosa por estar compartilhando um amor a ela e ela um amor comigo. E quando eu comecei a estudar e tomar um pouco mais de tempo, foi quando meu pai conseguiu alguém para ajudar. Naquela época não tinha telefone em casa. Alguns locais só tinham. E às vezes tinha alguma coisa que impactava. Então, com 9 anos, 10, eu tinha que andar 2 quadras e pedir um telefone emprestado. Mas eu confesso, eu não lembro nada disso. Um dia um amigo do meu filho esteve em casa e ele comentou que o pai dele emprestava o telefone. E aí eu fiz essa reciclagem, né, de entender desde o início o que é uma família. Minha mãe veio a falecer quando eu tinha 11 para 12 e aí desarmou tudo, né? Sim. Foi quando Deus me colocou os trabalhos. Tirou minha mãe, mas me deu trabalho. E o trabalho foi muito acentuado. Eu Eu coloquei no trabalho a falta que a minha mãe tinha. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que pai, mãe, família é o mais importante de tudo depois de Deus. E é por isso que nós vemos que a família, se está bem, se está dentro dos princípios de Deus, se está tendo do propósito de Deus, tudo vai dar certo, as coisas fluem, a empresa vai fluir. Então, a parte família, pastor, se eu tenho uma coisa para falar, cuide bem da família, em todos os aspectos. A responsabilidade são dos pais, mas um tem que enxergar o que é aquilo que Deus colocou para enxergar. E o outro tem que enxergar tudo aquilo que Deus colocou para enxergar. É um complemento um ao outro. Inclusive, eu tenho visto isso na parte espiritual, que minha esposa, ela me ajuda muito Sim. naquilo que eu estou aprendendo. E ela mesma fala, eu não percebo, mas ela mesma fala que eu também complemento. Eu não vejo,
a minha família dissolvida. Não vejo, Uhum. não vejo. Primeiro que Deus não quer. E segundo, que se acontecer um fato desse, tudo aquilo que era o propósito vai por água abaixo. Sim, Eu sinto que é uma união perfeita. Eu sempre falo que você pode estar junto, mas será que se vocês estão unidos? sim, Então, diferente. para mim, eu posso falar de coração de Deus. Nós estamos juntos, mas mais unidos do que juntos. Hoje você tem uma união de quanto tempo? Eu vim de outros relacionamentos, como eu disse, eu não era convertido, Evangélico, né? isso? E que me deu vários filhos maravilhosos, todos eles Bacana, trabalhando. Eu tenho 8 filhos, desde os bacana, 30 até os 14. Os 14, 15 anos não trabalham, mas estudam período integral. E todos eles trabalham. Todos bacana. eles são cristãos, todos eles têm a conduta, todos eles, alguns já fizeram faculdade, já terminaram, ou os outros estão fazendo, ou estão estudando. Então, Deus me presenteou com filhos maravilhosos, todos com saúde, todos com inteligência que Deus deu. Perfeito, 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 perfeito. Não tenho o que falar. Ah, o que você vê hoje, Valmer, quais os maiores desafios que você vê para exercer um bom relacionamento conjugal? Por que que eu Perfeito, estou perguntando isso? Não só como esposo ou como pai, mas eu estou falando porque para a gente ser empresário ou empreendedor, que infelizmente a gente consome muito da nossa energia, do nosso tempo, da perfeito. nossa energia emocional e do nosso tempo. Para conciliar isso com a família, quais são os maiores desafios que você vê? Pastor, são alguns tópicos, né? Mas vou citar os mais importantes. Primeiro, a comunicação sobre o objetivo. Eu tenho certeza que o objetivo da mulher e do marido sendo o mesmo Ah, já é o primeiro princípio mais importante. legal. Bom, o primeiro princípio mais importante, obviamente, princípio de Deus, Sim, espiritual. Mas o princípio da vida, da rotina e, certo. e o objetivo lá na frente tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo. Não tem como remar sem cadenciar. A cadência do remo tem que ser junto, Tem que ser junto. Senão você gira, senão não? ele fica girando. Ou pior ainda, né? O que está remando mais forte Forte? vai para um lado só. É, E você não sabe onde vai chegar. isso. Mas você tendo objetivo é principal. Quantas pessoas estão em depressão porque perderam o objetivo? Não sabe o que está Sim. fazendo da vida, não sabe o que vai fazer e nem o que vai conquistar. O casamento é a mesma coisa. Se não tiver objetivo, entra em depressão e morre. Uhum, Ele se mata. com certeza. Então, primeiro objetivo. Segundo, comunicação. Comunicação. A comunicação, ela tem que estar perfeita. Porque existem 3 problemas da falta de comunicação. Se você vive 24 horas por dia com a sua esposa, o senhor está deixando, às vezes, dela fazer o dela. Aham, Você não sabe o que ela está querendo, você não sabe o que ela precisa fazer. Então você está junto e ela está deixando. Ou ela não deixa o senhor fazer o que tem que fazer, ou o senhor não deixa o que ela tem que fazer. isso. Então, a comunicação. Comunicação perfeita. Qual que é o seu dia? Qual que é a sua rotina? Então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se tem um carro só hoje, você precisa fazer mais coisa, então o carro fica com você, eu dou um jeito, Uhum. né? Se Deus presentear 2 carros, ótimo, né? Organização, né? Organização da rotina. Comunicação em tudo. Porque quem tem filho sabe que o Verdade. filho também tem os seus Tem a afazeres. demanda. O filho também tem sua rotina. É, E se não tem comunicação, vira bagunça. vira um transtorno. Isso. Nossa, eu não sabia que tal pessoa tinha que fazer isso, fazer aquilo outro. Então, se tem um padrão de comunicação, você consegue planejar o seu dia. E perfeito. E essa comunicação não é só pai e mãe, não. Porque o filho também tem que entender, os filhos têm que entender que nós temos também horário. E eles Aham. começam a fazer, mapeando a sua rotina de acordo com o que dá, o que não dá. Ah, É, o papai tá hora, tá aqui em casa. Se não tem, eu isso. falo com ele, ele vai se organizando. Você já imaginou uma família
tudo organizada, tal hora é isso, tal hora é aquilo. Flui. Flui. Uma família bagunçada, Deus não gosta disso. A organização começa desde a comunicação. A Sim, comunicação é imprescindível. A comunicação é imprescindível. O engajamento disso tem que vir também junto com as crianças. sim. A família, A família tem que estar inteirada. ela não é só o casal, ela é a criança. As crianças também, né? É um sistema. Então, nós temos o propósito em concordância, temos a comunicação e temos a organização como centro principal de um bom relacionamento. Você tem uma terceira dica para dar, né? A Tem, espiritualidade, óbvio, está em primeiro sim, sim, lugar, sim. né? E o interessante dos filhos estarem engajados juntos, que eles dão oportunidade. Nós damos oportunidade, desculpa, a eles. E eles também colocam, nos ajudam. Complementam. Ô, mamãe, se puder fazer isso, papai, se puder fazer isso. Assim não é melhor se a gente for lá? E assim, é interessante que eles estão inteirados, eles se sentem úteis também. Eles Muito crescem bacana, junto. Hoje mesmo, bacana. a minha filha, Giovana, 14 anos, pai, eu quero ir junto lá, se eu puder ajudar alguma coisa na empresa. Eu falei, nossa, que maravilha, porque eu vou sair, minha mulher trabalha junto, minha esposa trabalha junto, você fica fazendo com a mamãe, fala, não, quero trabalhar, quero fazer alguma coisa. Então, você dá oportunidade para eles fazerem alguma coisa. Integração. Você vai integrando tudo junto. E importante, comunicação também junto com a parte financeira. Legal, A legal. parte financeira ela tem que estar democratizada, Democratizada. né? Com fluxo não só do dia, da semana, como do mês. E como eu disse, objetivo, Objetivo futuro. programação. Que aí Ah, todo mundo trabalha, todo mundo faz seu. Porque dá para economizar, não dá? dá para Um economizar. banho menorzinho, tudo. Ó, se a gente conseguir Sim, fazer isso, né? A conscientização. conscientização, isso, melhor dizendo, obrigado por me ajudar. É, é muito importante. Eles Bacana. mesmos, você não precisa ficar cobrando. Eles mesmos sabem o que tem que fazer, porque o objetivo é tal. E o objetivo nosso, pastor, depois que eu converti, não fica só no, no, no financeiro, aquisição de bens, Aham, espiritual, trabalhar para o reino. para o reino. E interessante que depois que a gente entendeu, está sobrando tempo. Olha só. Está sobrando tempo. Então, para a gente otimizar e entender o que o Valmir está podendo nos ensinar, né? Colaborar com essa visão dele, né? E depois vou entrar o como que o mapeamento de perfil cerebral pode colaborar com esse planejamento. Espiritualidade, a busca pela espiritualidade como um eixo dentro da casa do lar da família. Depois ele traz o direcionamento de propósito integrado com todos os habitantes do lar, ou seja, com a família, entendendo como a família como um sistema, não apenas o casal, porque infelizmente as pessoas hoje em dia eles entendem o casal como se fosse uma tribo, o chefe, e os filhos como se fosse, eles tratam os filhos geralmente como se fossem os pequenos animais, né? São as pessoas subjetivas e na verdade não integram. E essa falta de integralização dos filhos com a rotina, inclusive financeira, que o Vamir propôs, dentro dessa rotina, você não produz educação assertiva e você produz também, em contrapartida, alguns traumas. Então ele traz para a gente que o propósito, os filhos têm que entender desse propósito, têm que estar alinhados, integrados com esse propósito, que a esposa e o esposo têm que ter um propósito juntos, um olhar junto para esse propósito, para esse objetivo, para que não haja uma dissensão e com isso, né, as pequenas brigas, que a comunicação é a parte fundamental, o diálogo, né, para que haja a pacificação, a integração dessa família e que a organização do dia a dia faz com que esse relacionamento seja estruturado para que ele possa exercer o papel de um bom empreendedor e um bom empresário lá fora para esta empresa, como um ramo de atividade. Então, são estratégias, vou colocar o termo estratégias, não são, nem, não são apenas conselhos, mas estratégias de um homem que está exercendo um bom papel, não só na sociedade, mas na família, e está colaborando conosco, com você, que é empresário, que a gente sabe que a rotina asfixia, e quando a rotina do empresário ela vem para
dentro do lar, né? Ou vice-versa, isso vira uma bola de neve e acaba comprometendo a saúde emocional, a saúde física desses integrantes dessa família e acaba também prejudicando na empresa. Então, nós estamos pegando um conselho com um grande empresário de como unificar essas duas coisas e ele trouxe para a gente essas boas estratégias e sacadas, né? Porque quando isso dá certo, funciona, você vai ter o resultado como? Os filhos querendo integrar dentro da empresa, querendo ser úteis dentro daquilo que passa a ser a fonte de renda dentro da família. Eles passam a entender o nome pertencimento, eles passam a entender que eles pertencem, que tudo é junto, que tudo é integrado. Perfeito. E um dos principais pontos de separação, Valmir, hoje em dia, além de algumas traições, vamos falar assim, né, virtuais, traições dentro do mercado de trabalho, que é muito triste, e de algumas incompatibilidades, nós vemos também o problema financeiro. Ou seja, essa independência financeira dentro do casal, essa divisão, essa falta de concordância na hora que vem a crise financeira, os casais se separam, brigam, como se fossem algo separado. Aquilo que Deus falou que era para ser Ser junto. unido. Ser junto em tudo, né? Não é ser junto Perfeito. só em alguns momentos, mas ser juntos inclusive na questão financeira. Ou seja, então tudo que você trouxe é muito pertinente, é muito relevante, né? E dentro da psicologia, as ferramentas para isso que você trouxe, o NBI ele consegue gerar o quê? Fazer a gestão das preferências de perfil cerebral de todos os integrantes da família, seja do esposo ou da esposa, ou seja dos filhos. Quando você tem esse mapeamento, você não vai também delegar ao seu filho uma função que você sabe que ele não vai dar Não vai conta. exercer. Se ele não tem o lado do cérebro mais voltado para o racional, para o analítico, não adianta você cobrar dele a lição de matemática que ele vai tirar nota 10, porque o cérebro dele funciona mais abstrato, mais imaginador, mais estratégico. Ele é aquela criança que vai gostar da leitura, ele vai gostar de jogar um jogo, ele vai gostar de desenvolver, de gerar soluções. Ele é o cara Perfeito. da criatividade. Perfeito. Mas a criatividade, naquele sentido, né? Se você for cobrar do menino que ele seja prático como você é, né? Porque eu já percebi que você é uma pessoa prática. Vai cobrar ele ser uma pessoa prática, onde o perfil cerebral dele não é prático, não é organizado, né? Ou seja, você vai passar raiva, vai gastar energia, vai gerar um bullying emocional Emocional muito forte. muito forte, que ele vai se sentir incapaz, incompetente Em tudo. em tudo. E ele O que ele era bom, poderia poderia ser bom, ele vai inibir. vai inibir, Vai inibir. vai gerar um Perfeitamente. bloqueio. E Perfeitamente. aí ele vai replicar isso na vida, na escola, em Quando que todas eu as começo a áreas. entender disso aí? Quando que vai mandar para nós? Ah, tá vendo? Já gerou o desejo de fazer. Você vai entender, vai respeitar. Isso chama empatia. E a empatia começa a partir do momento em que a gente conhece o autoconhecimento dentro da família. Então, Você vai no alvo, certo, vai no né? alvo. Você não vai cobrar da esposa, pô, eu queria um beijo, você não me abraça. Você vai entender que ela não é do abraço, que ela não é sinestésica, que ela é auditiva, entendeu? Perfeito. Que ela é visual, então você vai entender que ela gosta de conversar. E aí você vai respeitar e vai conversar. Mas de vez em quando, você vai falar, mas de vez em quando me abraça, porque você estimula o seu cérebro a, a trabalhar o whole brain, que é o lado inteiro. Desculpa interromper, mas é igualzinho aquele filme, né, do Mel Gibson, que ele escutava o que as mulheres falavam. Ah, lembrei, Então, já tá lembrei. bem próximo. Tá bem próximo. Parabéns. A Quero gente, essa ferramenta. a gente precisa entender, né? O princípio de tudo é que nem eu conversei com o pastor esses dias, falei, pastor, hoje em dia nós temos ferramentas que a pessoa que separou uma, duas vezes, você falou que teve outros relacionamentos, eu também já tive, né? E é difícil, porque a gente segue um ciclo projetivo mental de se atrair por pessoas, geralmente com o mesmo padrão. Muda Círculo alguma coisa, vicioso. o círculo é um ciclo projetivo repetitivo, infelizmente. E se a gente não é curado, a gente continua atraindo esses ciclos. Quando você tem essas ferramentas disponíveis e faz uso dela, você consegue se entender,
gera uma empatia pessoal, gera mais amor próprio, porque você se perdoa, tira o peso das culpas desses relacionamentos frustrados e você consegue também entender quem é o outro que está se relacionando com você. Bom, geralmente fica mais assertivo, né? Se você Com sabe toda quem é certeza. o outro sabe quem é você, não tem nada obscuro no relacionamento. E esse deveria ser o princípio, né? Antigamente a gente falava diferente, né, pastor? As qualidades da pessoa superam as dificuldades, né? Isso. Com essa ferramenta, você começa a entender e você começa a fortalecer o que a pessoa está precisando e acrescenta o que ela já tem de bom que Já ela tem de gosta. bom. Então, o Exatamente. nível de crescimento é muito grande. Desenvolvimento Desenvolvimento geral geral, dentro da família. Você perfeito. quer ver um ponto muito interessante que as famílias sofrem com isso, principalmente as crianças e os jovens? É, Walmer, no momento que ele está na pré-adolescência para a adolescência. O jovem ele Essa é cobrado transição, na transição que o hormônio já pesa para ele, ele não sabe se ele é criança, ele não sabe se ele é adulto, ele é cobrado como adulto, mas em partes ele é tratado como criança, porque ele não pode ser adulto. Sim ou não? Eu sei, você está em casa, você já deve estar se revirando, porque se você tem um adolescente em casa, você sabe o que é isso. Você quer tratar ele como criança, mas quer que ele tenha a responsabilidade de adulto. A sociedade cobra ele que ele tem que namorar, que ele tem que casar, com quem que ele vai casar e o que ele vai ser quando crescer. Sim ou não? exatamente. Meu Deus, e ele cheio de hormônio, ele fica perdido. E aí quando você vai para um pai que ele é mais narcisista, que ele é mais egocentrista, ou uma mãe, eles vão querer cobrar aquilo do filho, aquilo que eles não deram conta de ser e nem de fazer. Ele não deu conta de ser médico, ele vai cobrar que o filho seja um médico. Pior ainda, né? Não deixa a naturalidade cuidar disso Cuidar e disso, quer mudar e ainda muda errado. e ainda muda errado, sem conhecimento. Com essa ferramenta, você consegue mostrar na naturalidade, no tempo Naturalmente, certo no tempo de Deus, certo, mas mostrando qual o objetivo que ele vai ter que fazer, qual o caminho que ele tem que seguir, o norte, o norte, o o norte. famoso a bússola, né? Isso, tendo uma bússola, tendo Perfeito, um perfeito. manual, né? Minimamente um manual. Por quê? Se você é médico e exige que seu filho seja médico, quantas crianças, jovens, adultos que nós vemos que deu errado na faculdade por conta da cobrança dos pais? Então, quando ele tem com 12 anos um mapeamento, é a partir dos 7, né? Mas a partir dos 12 ele tem um mapeamento, ele sabe que ele tem um potencial para isso ou para aquela outra vocação profissional, e o NBI ele dá uma precisão muito assertiva com relação a isso. Você tira o peso de cobrar do seu filho aquilo que ele não pode ser. E vou mais longe. O senhor falou do pai que cobra. Isso, E aquele que o pai deixa a criança saber, ou adolescente, ou escolher. pré-adolescente, escolher? Eu tive casos de amigos. Ah, minha filha quer ser médica, minha filha quer ser médica. Com 17 anos, ah, não quero ser médica. Se eu tivesse a ferramenta, Tem uma direção. já Porque, teria uma como eu direção. disse, né? O adolescente. Focou, estudo, tudo, tudo, tudo. Isso, Perdeu tempo, perdeu tempo, muito tempo. às vezes E depois viu que não dinheiro. quer. E muito Dois dinheiro. anos, 3 anos de Muito faculdade, dinheiro, é muito filho, dinheiro. dinheiro. Então, o mapeamento cerebral, hoje em dia, seria uma ferramenta essencial para as famílias, essencial para o Perfeito. ser humano, seja no individual, seja no cargo de liderança, seja para resolver conflitos familiares, porque nada mais justo do que cada um conhecer de si mesmo, né? Então, eu tenho aqui meu filho, o Ian, que está presente. Nós somos muito parecidos de gênero, né, de temperamento e de comportamento. Eu deixei ele muito à vontade para escolher o que ele queria ser, mas sempre dando um incentivo, porque todo Dando conhecimento, norte, né? Palmer, como você sabe, e tem muita experiência em várias coisas, que o conhecimento não é perdido. Então ele fez uma formação em curso de mecânica, porque ele tinha um desenvolvimento racional muito aguçado. Então eu falei, filho, você precisa entender que tudo é uma engrenagem. Então a mecânica vai te dar isso. Ele fez, pai, mas não é isso que eu quero fazer, ok. Começa a pensar, estuda, pesquisa. Então hoje ele tem uma formação em brand, gosta de ter identidade pessoal, e ele falou, pai, eu gosto disso, e é isso que eu quero fazer, mas o meu sonho mesmo, o meu propósito de vida é ser pastor. Então eu quero ser evangelista e ser pastor. Obviamente tem que ter meu recurso, mas eu quero ser pastor. Falei, eu respeito e te incentivo nisso, porque é um propósito bonito.
E quando a gente vai entender o perfil comportamental dele, ele tem as habilidades e recursos próprios que o NBI forneceu para isso. Então você vê que o conhecimento, o autoconhecimento liberta, e O isso é muito autoconhecimento é bacana. perfeito. A gente Isso é mesmo muito não bacana. sabe o que tem no começo. Vai direcionando, vai perdendo tempo, vai fazendo, né? Eu gostaria de perguntar para você, Ria, como jovem, como adolescente, você entender do seu perfil comportamental, do seu perfil, foi norteador para você decidir aí o que você quer ser ou não na vida? Para a gente finalizar. Eu acho que sim, né? Porque quando você começa a entender como é que você pensa de verdade, porque a gente tá pensando aqui, né? Mas raramente a gente entende o porquê que a gente tá pensando É assim. verdade. Então, às vezes a gente acaba tentando se encaixar num lugar do outro que não é um lugar nosso. A gente acaba tentando agarrar as oportunidades que aparecem, mas às vezes não é a sua oportunidade. Então Verdade. você pega a oportunidade de alguém e você se lasca porque a oportunidade não é sua, então Verdade. não valeu de nada pra você. Então acho que serviu porque hoje eu faço o que eu gosto, né? Eu trabalho com comunicação e eu gosto disso porque eu sou uma pessoa criativa e eu sou uma pessoa muito comunicativa. Uhum. Então, quando eu transpareço isso pro mundo através do meu trabalho, é algo que me faz mais completo, né? Já se eu vou para outro caminho, pode ser que eu me realize assim financeiramente, mas que eu não seja feliz trabalhando. Hoje eu gosto do que eu faço tipo o que eu gosto, né? Então, se torna algo mais leve e não apenas rotineiro e administrativo, né? Legal. Então, eu acho que serviu pra mim para que eu pudesse falar assim, não, tá bom, é isso, porque eu gosto do que eu tô fazendo e eu sou bom nisso, né? Eu sou bom nisso. Então, eu acho que serviu pra isso, né? O diferente Bacana. é você gostar do que está fazendo e ter que fazer, né? É São coisas É diferente. diferentes. ter que fazer. Eu Então, falo isso também para os meus amigos, que o maior sonho de todo funcionário ou empresário é ter a satisfação de trabalhar e não que É, ter que trabalhar. sim, porque quando a Entendeu? gente faz o que a gente gosta, o tempo não passa como ele Você tem passa satisfação, você normalmente. sai, Você você tem sai de casa satisfação. sorrindo. é. Então, nós estamos aqui finalizando mais esse quadro, né, esse segundo quadro, com a presença ilustre, né? O grande Imagina. empresário, pai de família, servo do Senhor, o Valmir, servo do Senhor, o Rian Chiarello. Eu agradeço a presença de todos que nos assistiram. É um tema muito especial, muito específico, o mapeamento cerebral da avaliação internacional NBI. Ele pode ajudar a sua família, ele pode ajudar na sua liderança dentro da sua empresa, tanto na geração de conflito quanto no desenvolvimento pessoal. A psicologia hoje é uma ferramenta poderosa que você não só precisa, mas você deve incluir como um propósito, porque o seu desenvolvimento espiritual e psicológico, emocional, ele vai ser um fator crucial de mudança, não só na sua vida, mas de todos que estão à sua volta. Então, que Deus abençoe a todos. Nos sigam lá na rede social, Richard Chiarello Oficial, e nós vamos deixar um abraço a todos aí, a todas as famílias, empresários e jovens e adolescentes que nos assistiram. Mais uma vez, gratidão, Valmir, e Nós até que a próxima, agradecemos. viu? Nós que agradecemos. Gratidão, Ian. Até a próxima. E Amém. gostaríamos de agradecer também ao IMA, podcast IMA, toda a equipe que nos recepcionou. É um lugar de paz, é um ambiente realmente onde Deus opera através de cada pessoa que está nos atendendo aqui. Que o Senhor continue abençoando também a nossa Prefeitura de Campinas, que nos Amém. está, através do IMA, né, está nos concedendo essa oportunidade.